Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Residência Pedagógica. E hoje a gente vai estudar sobre notação científica. Mas o que seria isso? A notação científica é uma forma de a gente escrever um número muito grande ou muito pequeno na potência de 10, né? É uma forma da gente representar um número de outra forma, mais simplificada, certo? Então, como é que seria essa representação? A gente tem aí n maior vezes 10 elevado a n menor. Esse n maior é um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. E esse n menorzinho vai ser um número inteiro. Então, essa forma vai ser a notação científica, a gente vai representar algum número, certo? Então, vamos para algumas curiosidades para a gente entender como é que seria isso na prática. Aqui a gente tem, qual é a massa da Terra? Esse número maior, todo esse número em rosa, é o número completo da massa da Terra em quilogramas. Mas como é que a gente pode representar esse número de uma forma mais simplificada, né? Que possa ser representado de uma forma mais fácil, através da notação científica. Então, vocês podem perceber aí que a gente tem esse número em verde, que é o n maior vezes 10 elevado ao n menor. Esse n menor vai ser o 24, né? E o n maior vai ser esse número 5, 9, 7, 3, 6, certo? Então, isso seria a representação em notação científica. Outro exemplo aqui. Qual é a distância entre o Sol e a Terra? Esse número aí vai ser 150 milhões de quilômetros. Mas aí a gente pode fazer o quê? A gente pode representar em notação científica para simplificar da mesma forma. Então, a gente tem o n maior, que é igual a 1,5 vezes 10 elevado a 8, onde o nzinho vai ser o 8, né? Outro exemplo aqui, as batidas do coração em um ano. Em vez, a gente pode observar aí a representação em notação científica. Outro exemplo aqui, quantidade de sonhos de uma pessoa por ano. Então, a quantidade de sonhos de uma pessoa por ano, em média, né, de acordo com a fonte colocada aí na imagem, é de acordo com 1.460 sonhos por pessoa, né, em um ano. Então, embaixo, em verde, a gente pode observar mais uma vez a notação científica representada de acordo com esse número. Então, é uma forma de simplificar esse número, seja ele muito grande ou seja ele muito pequeno. Tá, mas como é que a gente pode realmente fazer esse passo a passo? Como é que calcula a notação científica? Isso aí, Thaís vai explicar agora para vocês. Agora vamos ver como transformar um número em notação científica. Eu trouxe aqui 3 passos para que a gente possa fazer isso e trouxe o exemplo com 2 números. Um com expoente positivo, que foi um valor que Ellen já trouxe anteriormente, que é a distância entre a Terra e a Lua, e o outro é com expoente negativo. Então, o primeiro passo é escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo de zero na frente da vírgula. Então, exatamente o que aconteceu aqui. A gente colocou um número diferente de zero antes da vírgula. Aqui é a mesma coisa. Temos um número diferente de zero antes da vírgula, porque antes a gente tinha um zero, né? E aqui antes nem era número decimal. Segundo passo, colocar no expoente de 10 o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente ficará positivo. Se aumentou, ficará negativo. Então, na potência de 10, aqui está, eu vou colocar o número de casas que a gente teve que andar com a vírgula para ela ficar na posição que fala no primeiro passo. Então, ó, aqui, como a gente não tinha uma vírgula, né, a gente considera que ela está aqui no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para ficar aqui entre o 1 e o 5, a vírgula. Então, se eu andei 8 casas, 10 a oitava. Nesse caso aqui, a vírgula estava aqui. Eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ficar entre o 5 e o 6, a vírgula. Então, eu andei 6 casas. Mas por que aqui é positivo e aqui é negativo? Como tem dizendo aqui no segundo passo. Se ao andar com a vírgula o valor diminui, o expoente é positivo. Aqui eu tinha esse número, e ao transformar ele em 1,5, eu diminui o número, né? Por isso meu expoente é positivo. Já nesse caso aqui, ó, eu tinha um número muito menor que 1 inteiro, e transformei em 5 inteiros e 61 centésimos. Então eu aumentei meu número. Se eu aumentei meu número, expoente negativo. E o terceiro passo é escrever o produto do número pela potência de 10. Que a gente também viu isso aqui já, né?
A potência de 10 já está aqui. Agora, soma e subtração com notação científica. Para efetuar a soma ou subtração com números em notação científica, devemos somar ou subtrair os números e repetir a potência de 10. Por isso, para fazer essas operações, é necessário que as potências de 10 apresentem o mesmo expoente. Então, vamos lá. O que foi que ele quis dizer aqui? Que eu vou pegar a parte decimal e somar ou subtrair, normalmente. Aqui, 3,3 mais 4,8, eu tenho 8,1. 6,4 menos 8,3 menos 1,9. Somei e subtraí normalmente. E apenas repetir a potência de 10. Ó, 10 à oitava, 10 à oitava. Repito aqui, 10 à oitava. Não somem os expoentes, tá? Repete. Aqui, mesma coisa. 10 à terceira, 10 à terceira. Eu repito, 10 à terceira. Se por acaso esses expoentes não fossem iguais, o que é que eu ia fazer? Eu ia deixar eles iguais. E após somar ou subtrair, eu ia garantir que estava respeitando os 3 passos da nossa notação científica, né? Por exemplo, se aqui fosse 10 à sétima, o que é que eu faria para transformar em 10 à oitava? Eu andaria com essa vírgula para a esquerda, né? Quando eu ando com ela para a esquerda, eu aumento aqui. Então, seria 0,48 vezes 10 à oitava. Aí era só eu somar esse 0,48 com 3,3. E após o resultado, eu andava com a vírgula novamente para o lugar correto, caso tivesse alterado, e mudava também o expoente, caso necessário, para que obedecesse os 3 passos da notação científica. Então, quando for igual, basta somar ou subtrair e repetir. Quando não for igual, a gente manipula para ficar igual e depois coloca de volta, se for necessário, na regra, para que obedeça, né, a notação científica, como a gente aprendeu. Agora nós vamos falar sobre multiplicação e divisão com notação científica. Antes, a gente vai precisar relembrar uma propriedade de potência de mesma base para multiplicação. Como a gente tem aqui nesse exemplo, a gente tem 10 elevado a A vezes 10 elevado a B. Isso vai ser igual a 10 elevado a A mais B. Ou seja, nessa situação, a gente conserva a base e soma os expoentes, certo? Sempre que a gente tiver uma multiplicação de potência de mesma base, a gente vai fazer isso. Vai conservar a base e vai apenas somar os expoentes. Aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais claro para vocês. Ó, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3 é igual a 10 elevado a 6 mais 3, que vai ser igual a 10 elevado a 9. Certo? Então, vamos para um exemplo aqui. Vejam, aqui a gente tem 1,7 vezes 10 elevado a 4 vezes 2,8 vezes 10 elevado a 3. Aqui a gente tem duas potências de mesma base, né? 10 elevado a 4 e 10 elevado a 3. Então, a gente já sabe que a gente vai conservar, né? Porque a gente está tratando de uma multiplicação, a gente vai conservar essa base e vai somar os expoentes. E quanto ao 1,7 e 2,8, a gente vai realizar a multiplicação entre eles. Então, vai ficar da seguinte forma. 4,76, que é o resultado da multiplicação de 1,7 por 2,8, vezes 10 elevado a 4 mais 3, né? Que a gente conservou a base e está somando os expoentes. E aí a gente vai ficar com 4,76 vezes 10 elevado a 7. E aí a gente chega à resolução desse nosso primeiro exemplo. Vamos para o exemplo 2. Aqui a gente tem 5,3 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 2 vezes 85, vezes 10 elevado a 8. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa, conservar essas bases e somar esses expoentes. E quanto ao 5,3 e 2,85, a gente vai realizar a multiplicação entre eles. E vai ficar da seguinte forma, 15,105 vezes 10 elevado a menos 2 mais 8, certo? E isso vai dar 15,105 vezes 10 elevado a 6. No entanto, a gente tem aqui um número maior do que 10. Né? E aí a gente sabe que para a gente passar um número para a notação científica, esse número precisa estar compreendido entre 1 e 10.
certo? Então, como é que a gente não tem isso? A gente vai precisar deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, certo? Para que esse número fique menor. Então, vou pegar essa vírgula aqui e vou colocar ela aqui, ó, entre o 1 e o 5. E aí vai ficar da seguinte forma: 1,5105 vezes 10 elevado a 6 mais 1. Por que a gente adicionou 1? Justamente porque a gente deslocou a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a gente precisa adicionar 1 aqui no expoente, certo? E aí a gente vai obter 1,5105 vezes 10 elevado a 7. E aí a gente chegou na resolução do nosso segundo exemplo. Agora, a gente vai ver o caso da divisão. A gente também vai precisar relembrar uma propriedade da potência, dessa vez para a divisão. Ela diz o seguinte: quando a gente tem uma divisão de bases iguais, a gente vai conservar a base e vai subtrair os expoentes, certo? Diferente do caso da multiplicação que a gente somava, aqui a gente vai subtrair, certo? Então, aqui eu tenho também um exemplo para vocês, o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente, só que agora é com a divisão. Então, a gente tem 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3, vai ser igual a 10 elevado a 6 menos 3, que é igual a 10 elevado a 3. O que é que a gente fez aqui? Conservou a base e subtraiu os expoentes. 6 menos 3, que é igual a 3, certo? Vamos para o nosso exemplo. Aqui a gente tem 4,2 vezes 10 elevado a 8, dividido por 1,5 vezes 10 elevado a 6. A gente vai realizar a divisão de 4,2 por 1,5 e vai conservar essas bases aqui e subtrair os expoentes. Vai ficar da seguinte forma: 2,8, que é o resultado dessa divisão de 4,2 por 1,5, vezes 10 elevado a 8 menos 6, certo? Que a gente conservou a base e subtraiu os expoentes, 8 menos 6. E a gente vai ficar com 2,8 vezes 10 elevado a 2. Agora, o nosso exemplo 2. A gente tem 7,5 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 3 vezes 10 elevado a 4. A gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer a divisão de 7,5 por 3, e aí a gente vai conservar a base e subtrair esses expoentes, ficando com 2,5, que é o resultado dessa divisão aqui, né? E aí, vezes 10 elevado a menos 7, menos 4, certo? Lembrando que a divisão a gente subtrai. E aí a gente vai ficar com 2,5 vezes 10 elevado a menos 11. E aí a gente chega na resolução desse nosso segundo problema. Agora vamos praticar, né? Eu trouxe duas questões de vestibulares para a gente praticar notação científica. Veja, a primeira questão é da UFRJ e diz: o censo populacional realizado em 1970 constatou que a população do Brasil era de 90 milhões de habitantes. Recentemente, o censo estimulou uma população de 150 milhões de habitantes. A ordem de grandeza que melhor expressa o aumento populacional é: a gente tem a alternativa A, 10 elevado a 6, a B, 10 elevado a 7, a C, 10 elevado a 8, a D, 10 elevado a 9 e a E, 10 elevado a 10. O que é que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai escrever 150 milhões por extenso, aliás, por extenso não, expandido, né? O número expandido. E aí a gente vai ficar com esse número aqui, né? A gente adicionou 6 zeros, e aí a gente obteve 150 milhões. E aí o que é que a gente vai fazer para passar esse número para a notação científica? A gente vai andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E aí a gente vai obter o seguinte resultado: 1,5 vezes 10 elevado a 8. Certo? Porque a gente andou 8 casas para a esquerda.
E aí a nossa alternativa certa vai ser a alternativa C, né, que tinha lá a potência, né, de base 10 elevado a 8, certo? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão é da UFPE e diz: o fluxo total de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento, em média de 20 litros por minuto. Qual a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em um dia? Aí a gente tem as nossas alternativas. Alternativa A, 10 elevado a 2, B, 10 elevado a 3, C, 10 elevado a 4, D, 10 elevado a 5 e E, 10 elevado a 6. Para resolver essa questão, a gente vai precisar fazer uma regrinha de 3. Vejam, em 1 hora, a gente tem 60 minutos, certo? E em 24 horas, que é um dia completo, a gente tem quantos minutos? E aí a gente vai fazer essa multiplicação cruzada e vai obter o seguinte resultado, que x é igual a 1.440 minutos, certo? Só que aí a gente vai precisar multiplicar esses 1.440 por 20, porque a questão nos diz que o coração bombeia em média 20 litros por minuto, né? Então, se em um dia a gente tem 1.440 minutos, a gente multiplicando por 20 vai obter como resultado 28.800, que é a quantidade de litros que o nosso coração bombeia por dia, certo? Litros de sangue. E aí a gente vai precisar passar esses 28.800 para a notação científica. Vai ficar da seguinte forma: 28.800, a gente vai andar com a vírgula, ó, 1, 2, 3, 4 casas, certo? Ficando com esse resultado aqui. 2,8800 vezes 10 elevado a 4. E é a nossa alternativa C, certo? Que tinha lá a potência de 10 elevado a 4.